A segunda passagem bíblica nós encontramos em Marcos, capítulo número 16, versículo número 9 até o versículo número 20, aquilo que é chamado de longa conclusão de Marcos. Marcos, capítulo número 16, a partir do versículo número 9 até o versículo número 20, a longa conclusão de Marcos. Também essa conclusão não se encontra nos manuscritos mais antigos desde o segundo século até o quinto século. Nós não encontramos algum manuscrito, algum documento grego, um Novo Testamento grego, onde vem essa passagem ali. Mas é importante também considerar que apesar de não aparecer naqueles manuscritos, essa passagem, essa longa conclusão de Marcos, aparece em 99% dos manuscritos que existem do Novo Testamento. Quer dizer, nesse caso, manuscritos posteriores. É verdade, algumas pessoas dizem que essa passagem aqui, caso não tenha essa conclusão de Marcos, o texto termina de forma bruta. O texto, se você vê o texto sem essa longa conclusão de Marcos, Marcos termina em Marcos 16, versículo 8. E é de forma repentina, de forma brusca. Bem, essa também é uma observação digna de nota. Parece que é improvável que tenha terminado assim de forma bruta. Uma quarta observação é que alguns manuscritos do século V possuem essas traduções. São traduções do latim, gótico, siríaco e copta. Esses documentos até, do latim, gótico, siríaco e copta, eles são documentos do segundo século. Vale a pena observar aqui. São documentos do segundo século. Mas também, como uma outra observação a favor de Marcos capítulo 16, versículo 9 até o versículo 20, é interessante que Irineu, que viveu nos anos 180, ali no segundo século, ele citou Marcos 16, versículo número 19, no seu livro Contra as Heresias. E essa citação breve de Irineu, de Marcos 16, 19, então nos dá a entender que naquele tempo, no segundo século, já se conhecia essa conclusão longa de Marcos. Não sabemos se ele extraiu do latim ou então se extraiu de um documento grego que agora não apareceu. É importante considerar essa observação. Mas também vale observar que existem manuscritos antigos que, embora não apareça essa parte final do texto de Marcos, embora não apareça, esses manuscritos, alguns manuscritos deixam espaço, assim que termina o texto de Marcos, versículo número 9 do capítulo, versículo 8 do capítulo número 16, deixa um espaço longo que, se fosse inserido aquela parte que falta, chega completamente. Parece que esta cópia, segundo algumas pessoas defendem, é possível que no processo da cópia daqueles documentos, ou os escribas que estavam a fazer a cópia perceberam que parece que esse texto foi inserido ali naquele documento que era original para eles, nesse caso que estavam a extrair, ou então eles estavam no processo da cópia e num dado momento eles foram obrigados a sair daquele lugar onde estavam, porque naquele tempo estavam naquele processo de perseguição, que muitas das vezes até naquele processo de fugir da perseguição muitos documentos se perderam. Alguns apresentam essa observação. Não sabemos se é verdade ou não, mas o fato de um dos documentos antigos
ter aquele espaço vazio, dá a entender que os escribas tinham conhecimento de alguma cópia, algum documento que já tinha aquele final longo de Marcos. É importante também ainda dizer que algumas pessoas eles veem essa passagem com um certo desconforto, porque nessa passagem ali onde nós encontramos que vocês pegarão em serpentes e se comerem alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. E alguns então tiveram experiências de pessoas que pegaram em serpentes e foram mordidas e morreram. Então, aquele receio faz com que algumas pessoas pensem que essa passagem não faz parte das Escrituras. Só que nós não podemos tirar das Escrituras aquilo que nos traz desconforto. Não. Porque se for esse o caso, é claro que nós vamos ter que tirar muitas passagens das Sagradas Escrituras porque nos causam desconforto. Então, esses argumentos é simplesmente digno de nota e que nós podemos fazer a nossa própria avaliação.